Irmãos, queria saudar vocês nessa noite com a graça, com a misericórdia e com a paz do Senhor Jesus. Eu vou tentar mais uma vez. Eu saí de uma igreja presbiteriana, não foi para ouvir esse amém fraquinho aqui, não recebe não. Eu quero saudar os irmãos com a graça, com a misericórdia e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, vocês estão aqui. Gente, voltar a Brasília depois de 7 anos é uma alegria muito grande. Eu sou muito grato a Deus por essa cidade. Aqui morei por 4 anos. Foi aqui que eu retornei para o Evangelho. Foi aqui que fui chamado para o ministério. Foi aqui que conheci o brilho dos meus olhos, Patrícia. E aqui também fui extremamente incomodado para não apenas buscar um ministério que fosse qualquer coisa diferente do que glorificar a Deus com cada detalhe daquilo que a gente pode viver. E eu louvo a Deus pela instrumentalidade de homens que nessa cidade aqui puderam me ajudar muito. E sou muito grato também por voltar nessa igreja, onde tenho amigos muito queridos, mais chegados que irmãos, e revê-los é motivo de profunda alegria no meu coração. Quando conversei com o Dudu sobre o tema de pregar aqui, eu falarei 4 vezes, hoje à noite e amanhã, pela manhã, 2 vezes, e à noite, terminando, a gente vai cobrir o livro de Jonas, um profeta talvez conhecido por causa de um grande peixe que engoliu um profeta. Entretanto, há muitas profundezas, mais profundas do que o oceano mesmo, que faz parte da narrativa do livro de Jonas, e eu espero que ao longo desse tempo juntos a gente possa nadar por essas águas. E o tema geral é engolido pela graça. Engolido pela graça. Quando eu estava preparando uma série de mensagens em Jonas lá para a igreja, lá foram 7 mensagens, aqui a gente vai compilar em 4, e eu disse que o tema seria engolido pela graça. Algumas pessoas pensaram que graça era o nome da baleia que engoliu a Jonas. Entretanto, graça é o conceito que faz com que a gente entenda cada detalhe, cada página, cada parágrafo desse livro aqui. Eu quero ler com vocês agora o primeiro capítulo e depois de pedir a orientação de Deus, expulo para vocês. Dudu, eu vi que você usa aqui a ARA. Você quer que eu leia na ARA? Eu estou com a NAA. Pode ler NAA, Nova Almeida atualizada. É muito parecida, um pouco mais jovem a tradução. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou ali um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com muito medo e clamavam cada um com o seu Deus, lançando ao mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, e ali havia se deitado, e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos acometeu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez?
pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem ao mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Me permitam orar mais uma vez com vocês. Senhor Deus, por favor, abençoa esse tempo juntos aqui, que a pregação do teu evangelho possa alcançar corações, que Cristo seja exaltado, que todos nós possamos diminuir aqui, Senhor Deus, para que apenas aquele nome, acima de todo nome, possa fazer sentido a partir das páginas desse livro. É por isso que eu te oro no nome precioso de Jesus. Amém. Se você tiver a curiosidade de reler o livro de Jonas, durante esses 2 dias que a gente vai passar aqui, você vai perceber que há 2 ciclos que se repetem no livro de Jonas. O primeiro ciclo, Jonas recusa o chamado do Senhor. A gente leu isso de 1 a 3. O Senhor chama Jonas, Jonas se recusa, ele vai para o outro lado. Depois a gente percebe o temor de marinheiros pagãos. Perceba, homens pagãos marinheiros, eles temem e terminam temendo ao Senhor. E por fim, no capítulo 2, a gente vê uma oração. No caso do capítulo 2, uma oração de gratidão a Deus, feita do ventre de um peixe. A gente vai tratar sobre isso amanhã de manhã. E o segundo ciclo começa no capítulo 3, onde mais uma vez Jonas é comissionado para ir para Nínive. Nos 3 primeiros versículos, ele vai, mas ele vai forçado. Ele não vai por desejo próprio, ele vai como se obrigado a isso. Mas depois nós temos, no meio do capítulo 3, o temor dos ninivitas. Perceba, temor de marinheiros pagãos, temor de ninivitas idólatras, e o profeta de Deus absolutamente desnorteado durante toda a narrativa, ao ponto de que a oração que foi feita depois disso foi uma oração de raiva no início do capítulo 4. E por fim, no capítulo 4 é o que a gente vai ver amanhã à noite, com a graça de Deus, algumas lições extremamente importantes de Jonas para a minha vida e para a sua vida. Esse é um livro que ele precisa ser lido e degustado como quem entende o que está por trás de todo o contexto hebraico que Jonas está vivendo. Primeiro, a gente vai, nos 3 primeiros versículos, fazer uma introdução aqui desse capítulo 1 e do livro como um todo. Como eu disse, ele recusa o chamado do Senhor. Está aí nos versículos de 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela. E a gente vai ter que entender aqui, primeiro, alguma geografia, mas também o porquê clamar para a cidade de Nínive foi algo que feriu tanto o coração de Jonas. Porque, via de regra, a gente olha para Jonas e a gente diz: Jonas era muito tolo, era muito besta. O Senhor deu para ele algumas ordens muito claras. Por que ele fez diferente? Não apenas a gente vai aplicar essa pergunta a nós mesmos, mas a gente vai entender o que estava por trás do coração de Jonas, para que Jonas, humanamente, ele quisesse recusar aquele convite do Senhor. O livro de Jonas, queridos, não é sobre ele, mas é sobre nós. É sobre o povo de Deus e sobre a mente de cada crente que muitas vezes, culpando outros, precisa apontar para si mesmo, se, quando comandado pelo Senhor, obedece os seus
mandamentos, obedece os seus direcionamentos. Essa história, então, ao ler essa história, cada um de nós deve olhar para o próprio coração, sondar o próprio coração, as atitudes, os pensamentos. Como eu disse, somos rápidos para julgar Jonas, mas precisamos nos perguntar se nós mesmos somos melhores do que ele. Perceba que aqui ele nem é chamado de profeta. Em nenhum momento Jonas é chamado de profeta, porque ele está completamente identificado com o povo de Deus, que naquele tempo, talvez com o nosso pensamento, a gente vai perceber que, como hoje também, tinha uma dura cerviz. No versículo 1, queridos, a gente vê o nome completo de Jonas. Jonas, filho de Amitai. Literalmente, o nome Jonas significa pombo. E filho de Amitai significa filho da consolação. O nome completo de Jonas, então, é pombo, filho da consolação. E esse conceito vai perdurar o livro inteiro. Porque no livro inteiro, Jonas vai agir como uma pombinha. Ele vai agir como um animal tolo, que não sabe o que fazer. Mas a despeito disso, o Senhor vem atrás de Jonas, cobrindo os seus pecados, salvando gente e fazendo com que ele mesmo entre na história como um dos grandes profetas de Israel, apesar de si mesmo. É impressionante a gente saber que um profeta como esse, que até o fim do livro, e muito provavelmente é ele que escreve esse livro, no fim do livro, ele sequer termina com um conteúdo positivo, ele termina questionando ao Senhor. Na verdade, o Senhor termina questionando a ele, e ele deixa sem respostas, e nós vamos entender por que essas respostas não estão ali. No Velho Testamento, queridos, a pomba, ou pombo, é visto como um animal facilmente enganado, tolo. Em Oséias capítulo 7, versículo 1, análogo de Jonas, o texto diz: porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. E veremos precisamente isso nas decisões tolas tomadas por Jonas, uma presa fácil para os seus inimigos. E mesmo assim, a fidelidade do Senhor o acompanha a cada detalhe dessa história. No versículo 2, a gente vê que Jonas recebe um chamado específico. Nínive era a capital do império. Cidade cheia de sedução, cheia de violência, uma cidade cheia de maldade. E Deus chama Jonas e diz assim: Jonas, clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a presença do Senhor. Mas Jonas, ele conhecia o caráter de Deus. Porque se eu não gostasse de Nínive, se eu não gostasse de alguma cidade, e o que Deus mandasse eu fazer fosse clama contra ela, eu ia com alegria. Eu ia dizendo: opa, esse povo merece esse clamor contrário. Mas no capítulo 4, Jonas deixa escapar o porquê ele não queria. No capítulo 4, versículo 2, o texto diz assim: ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Veja, Jonas estava dizendo isso com raiva, porque a cidade de Nínive havia se convertido ao Senhor. Então, sabendo de que Deus era um Deus clemente, misericordioso, bondoso, perdoador, transformador, Jonas então diz: eu não vou clamar contra essa cidade, porque eu conheço o caráter de Deus, e Deus vai usar a minha pregação em favor dessa cidade. Mas por que a clemência de Deus irava tanto a Jonas? Queridos, os israelitas haviam sido... Nínive era a capital do Império Assírio. E os israelitas haviam sido aprisionados, haviam sido cativos pelos ninivitas, pelos assírios, de uma forma extremamente dolorosa. Pela idade de Jonas, ele fazia parte de uma geração que havia perdido seus pais, suas mães, suas irmãs, estupradas pelos ninivitas. Muitos tinham os seus olhos furados, muitos dos pais tinham seus olhos furados pela grosseria, pela maldade, pela violência dos ninivitas.
E Jonas viu as suas famílias e o seu povo sendo completamente devastado por aquele povo. Jonas não tinha nenhum tipo de carinho, nenhum tipo de amor, ele nutria ódio. Ele nutria aquilo que eu e vocês nutriríamos se formos honestos. Se alguém fizesse isso conosco, se alguém invadisse a nossa terra, a nossa casa, a nossa família e fizesse coisas horríveis. Portanto, sem compreender que Jonas não estava pecando, porque sempre ir contra a vontade de Deus é pecado, humanamente falando, queridos, nós não podemos nos distanciar de Jonas. Porque é isso que está muitas vezes no nosso coração. O chamado de Deus para Jonas foi incômodo demais, porque ele teria que alertar os seus inimigos. E a vontade dele era que a ira de Deus descesse contra cada um deles. No versículo 3, a gente vê o padrão humano normal. É ir na direção contrária. Dizemos muitas vezes, Jonas devia ter obedecido a Deus, a palavra foi clara. Mas no versículo 3 ele faz o oposto. E eu repito, queridos, analisemos a nossa própria vida. Jonas agiu como uma pomba ao recusar o Senhor. Mas eu e vocês não fazemos o mesmo? Como é que Deus fala hoje? Deus nos fala hoje a partir da sua palavra. E analisando você, a sua própria vida, analisando você e eu, o próprio direcionamento que Deus dá através desse livro velho, é de acordo com as palavras desse livro que você tem vivido? Você tem vivido cada preceito, cada princípio de um direcionamento que é simples e direto, assim como a gente pensa, olha, Jonas recebeu um direcionamento direto. Nós também. E ainda que recebamos direcionamentos diretos, continuamos cheios de ídolos no nosso coração, quando não deveríamos ter outros deuses diante dele. Continuamos desejando aquilo que não é nosso, quando a palavra de Deus nos diz, não cobiçarás. Continuamos a fazer negócios escusos, continuamos a desejar e a colocar em prática, muitas vezes, jeitinhos para que as nossas contas possam bater no final do mês. E temos um direcionamento direto, não furtarás, não dirás falso testemunho. Queridos, nós não podemos jamais culpar Jonas, se nós não olharmos no espelho e entendermos que Jonas, ele está representando aquilo que nós somos, o povo de Deus, um povo de dura cerviz. E como pombinhas tolas, como ovelhas, nós precisamos ser direcionados, quebrados, engolidos, para que o direcionamento possa vir direto e de fato da parte de Deus. Jonas foi para Tarsis. Geograficamente, Tarsis era a 180 graus de Nínive. Era como se Heitor chegasse para mim e dissesse, eu preciso que você vá para Sobradinho, e eu fosse para Taguatinga. Precisamente para o lado oposto. Eu espero que a minha geografia esteja certa aqui. Precisamente para o lado oposto. O direcionamento de Deus foi um. E eu disse, eu vou para o outro lado. E o texto diz duas vezes, porque ele queria fugir da presença do Senhor. O desejo dele era que Deus não o ouvisse. O desejo dele, muito embora ele conhecesse o caráter de Deus, assim como eu e vocês conhecemos o poder, a misericórdia, a onisciência de Deus, muitas vezes a gente tenta se enganar, como se Deus não soubesse de todas as coisas. Jonas não estava simplesmente querendo se distanciar de Nínive, ele queria fugir para longe da presença do Senhor. Todas as vezes, queridos, que você conhece a palavra e resolve seguir a sua própria lógica, você caminha mais para perto do inferno. Você caminha mais para longe de Deus. Esse texto aqui, ele tem uma narrativa para baixo. É interessante a gente notar isso. O texto diz que Jonas desceu para Jope. Essa palavra aí, ela é inspirada. O texto quis que isso acontecesse, porque depois ele vai para o deck do navio, depois ele é jogado no mar, depois ele vai para o abismo, que é como é chamado o ventre do grande peixe. Ele vai descendo como se não tivesse mais para onde descer. A ideia da narrativa hebraica aqui é demonstrar precisamente esse movimento,
que vai acontecer com cada crente que tenta viver a sua vida por si mesmo, que tenta viver a sua vida como se Deus não tivesse no controle, como se Ele não tivesse no comando, como se nós quiséssemos ser o timoneiro do nosso próprio destino. E tem muita gente aqui, queridos, a partir de mim mesmo, que se for deixado pelo pensamento do nosso próprio coração, nós vamos pensar que nós sabemos o que é o melhor para nós. Nós vamos pensar que nós conhecemos a estrutura do mundo suficiente para saber precisamente aquilo que é o melhor para a nossa própria vida. E por isso, nesse finzinho aqui de introdução, eu queria que a gente se perguntasse como é que está a nossa vida diante de Deus. Todos estamos correndo. O mundo hoje é um mundo de correria. E a minha pergunta para você é se você está correndo para perto de Deus ou para longe dele. Se você está correndo para fazer a vontade de Deus, como talvez haja esperança para pagãos, para ninivitas, ou se como povo de Deus, nós estamos como Jonas, fugindo da sua presença e fugindo da sua vontade. O Deus de Jonas, queridos, não é das teologias dos nossos dias. Um Deus que olha para o ser humano como se o ser humano fosse o centro de todas as coisas. Um Deus que olha para o ser humano como se ele fosse um gênio da lâmpada. E o ser humano então está decretando, está dizendo a Deus o que fazer, e Deus então precisa de alguma forma atender ao pedido e ao decreto dos homens. Esse não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é aquele que decreta, é aquele que fala, é aquele que direciona. E seremos muito inteligentes se passarmos a ouvir a voz do Senhor como sendo a voz de comando para nós. Pecado tem consequências. Pecado tem consequências. O pecado de Jonas vai ter. O meu tem. E o de cada um aqui nessa noite tem consequências. E o desejo do nosso coração deve ser que as consequências do nosso pecado sejam temporais. Porque Deus está tratando conosco como filhos. Porque Deus está tratando conosco como quem ama. Porque se nós estivermos em pecado, se nós simplesmente fugirmos da presença do Senhor como Jonas, e Jonas não for lá atrás de nós, para nos trazer violentamente de volta, humanamente falando, nós vamos dizer, opa, Deus não está nos vendo. Mas é importante que espiritualmente você entenda que você precisa clamar a Deus para que Ele mande a disciplina. Porque Deus disciplina a quem ama, assim como o Pai a todo filho a quem quer bem. Ao final desse livro a gente vai ver que Deus é perdoador mesmo. Então ouça o oferecimento de perdão que só é possível na pessoa de Cristo Jesus. Não espere, queridos, as consequências para endireitar os nossos caminhos diante do Senhor. A mensagem será a partir do versículo 4 até o versículo 17. Dudu leu aqui no início desse culto um texto que vai ser paralelo a esse aqui no Novo Testamento. Um texto que vai ter algumas semelhanças e evidentemente algumas diferenças. Mas a inspiração do Espírito é maravilhosa, porque esses paralelos bíblicos nos faz entender para onde o texto do Velho Testamento está apontando. O Velho Testamento, que muita gente não gosta de ler o Velho Testamento. Hoje eu estava sendo levado por um motorista de Uber, e ele disse que não gostava muito de ler a Bíblia, mas que se ele quisesse ler a Bíblia ia ser no Novo Testamento, porque o Velho Testamento é uma coisa muito chata, muito sem graça, não tem muito o que oferecer. E eu queria desafiá-los que é diferente disso. Os dois testamentos são maravilhosos. A Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para correção, para exortação na justiça, a fim de que o povo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas o Velho Testamento ele precisa ser lido à luz do Novo. Ele precisa ser lido apontando sempre para a presença e para a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui há no início desse texto um trocadilho, mostrando a diferença entre o medo das circunstâncias. Aqui havia medo.
Os homens estavam com medo por quê? Porque havia um temporal, porque havia uma tempestade. As circunstâncias ao redor deles traziam-lhes um medo que é natural a qualquer um de nós. Entretanto, depois que algo extraordinário acontece, eles partem do medo para o terror, ou para o temor. Eles partem do medo para entender que há alguma coisa espiritual que de fato está acontecendo. Eles jogam aquele homem no mar e de repente o temporal parou. Alguma coisa aconteceu que fez com que aqueles homens sacrificassem a Deus e temessem o Deus vivo e verdadeiro. Percebam isso aí comigo, nos versículos 4 e 5, a gente vê o medo da tempestade levava os marinheiros a clamar aos seus deuses, enquanto Jonas dormia. Veja que coisa interessante. Versículo 4. O Senhor lançou no mar um forte vento e uma forte tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar toda a carga do navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali se deitado, e dormia profundamente. Que sono é esse? Certamente é um sono diferente daquele que o Senhor Jesus viveu no texto que nós lemos aqui. Certamente não é o sono de quem estava exausto e cansado por conta de um dia de trabalho, mas era um sono de alguém que estava absolutamente indiferente pelas consequências do seu próprio pecado. E o pior sono que você pode dormir, meu querido, é quando você está em pecado e o seu coração está indiferente às consequências do seu próprio pecado. Esse é um sono que não vai terminar bem. Esse é um sono que precisa ser acordado. E quem sabe essa noite você possa ouvir a voz do seu Salvador dizendo: levante-se desse sono profundo. Abandone o pecado. Nos versículos 6 a 9, a gente vê que Jonas terminou declarando aos marinheiros que ele temia ao Senhor. Essa palavra é importante aqui. Veja versículos 6 a 9. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que é que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque ao seu Deus, porque talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: agora nos diga quem é. Veja aqui o interrogatório, aqui vem um interrogatório. 4 perguntas nesse versículo. Quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? Aliás, 5 perguntas. E de que povo você é? Aqui tem um interrogatório. Nesse interrogatório aqui, querido, Jonas responde: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus que fez o mar, esse mar que está revolto, esse mar que está sofrendo as consequências da tempestade, mas ele fez também a terra. Jonas, ele declarou que temia ao Senhor. Que temor é esse? Em terceiro lugar, nos versículos 10 a 13, a gente vê que a declaração de Jonas trouxe grande temor aos pagãos. E a pergunta que fica no ar, de fato, é essa: que Deus é esse? Versículos 10 a 13, veja aí. Os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. A conversa tinha rolado, Jonas tinha dito. Então lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Jonas tinha a convicção de que era o pecado dele que estava trazendo as consequências para todos aqueles marinheiros e para todo aquele navio. Uma lição rápida que a gente tira aqui, queridos, é que os nossos pecados, eles não apenas nos atingem, mas eles atingem a todos aqueles que estão conosco no barco. Eles atingem a nossa casa, a nossa família, nosso ministério. Eles atingem nosso trabalho, nossa escola.
Precisamos entender que essa convicção de Jonas, ela parecia ser real e de fato era. Mas os homens então resolveram não fazer isso, versículo 13. Em vez disso, eles remavam, esforçando-se para alcançar a terra. Mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Percebam que de alguma forma, aqueles homens começaram a desenvolver um medo e um temor entre os pagãos. Que Deus é esse desse homem? Que Deus é esse que tem controle sobre as coisas? Será que tem mesmo? Não vamos acreditar. Vamos remar. Vamos tentar do nosso próprio jeito. Vamos tentar com a nossa própria força. E tem muitos seres humanos, tem muitos pagãos, tem muita gente aqui fora, queridos, que continua tentando acertar a vida e resolver os problemas do seu próprio jeito, na sua própria força, com as suas próprias remadas. Em nenhum momento a palavra de Deus vai nos instruir a não trabalhar, a não labutar, a não buscar fazer aquilo que precisamos fazer para que a nossa vida seja o melhor possível. Mas nunca podemos ter a dependência no nosso próprio braço, na nossa própria força. Deus é soberano e a soberania de Deus precisa ser compreendida pelo crente de uma forma ativa e não de uma forma passiva. Tem muita gente, queridos, que se diz calvinista por aí, mas que entende de uma forma porcalhona a soberania de Deus. Entendem que a soberania de Deus é salvo-conduto para viverem de qualquer jeito. E nunca foi. O Deus de Jonas, que amanhã nós ouviremos da sua própria voz, a salvação vem do Senhor. É o mesmo Deus que direciona as nossas vidas, nos trazendo os seus mandamentos e a forma como nós devemos viver a nossa própria vida. A demonstração então do poder de Deus causou um temor extremo daqueles homens ao Senhor. Versículos 14 a 16. O texto diz assim: então clamaram ao Senhor. Perceba, em nenhum momento Jonas orou aqui. Mas agora os pagãos, eles começam a clamar, e o texto está certo aí, ao Senhor, ao Deus de Israel. Rogamos-te, aqueles politeístas, aqueles idólatras, entenderam quem era que estava no comando. E eles então clamam ao Deus de Israel de uma forma singular: rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Aqueles homens começaram a entender quem era Deus, quem era o Senhor. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. A fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Algumas aplicações aqui rápidas, antes da gente trazer uma conclusão final, queridos. O temor de Jonas era nominal. Jonas dizia: eu temo ao Senhor, mas ele de fato não temia ao Senhor. Aquilo que nós dizemos com a nossa própria boca precisa estar coadunado com a forma como nós vivemos a nossa vida. Eu tenho dito que a pior pregação da palavra é a boa teologia nos lábios de quem não vive aquilo que prega, porque isso confunde, isso traz confusão. Nós precisamos ser coerentes com a nossa profissão de fé. O temor a Deus não é simplesmente dizer eu temo a Deus. Mas o temor desses pagãos foi um temor sincero. E como isso precisa quebrar a nossa religião, queridos. Tem muito pagão hoje em dia sincero. Veja, a sinceridade não vai levar ninguém para perto de Deus. A sinceridade não vai levar ninguém para o céu. Você pode estar sincero e sinceramente errado. Todos precisamos entender que Cristo é a única solução, é o único caminho para que nós tenhamos salvação. Entretanto, a não sinceridade dos crentes
que muitas vezes tem afastado muita gente do Evangelho do Senhor Jesus. É um cristianismo religioso, tradicional apenas. É um cristianismo que faz com que as pessoas simplesmente saibam o que fazer, quanto dá do seu dinheiro, que hora está na igreja, o que precisa fazer no próximo passo. Queridos, esse tradicionalismo, ele pode ter alguns elementos de coisas boas, porque nós precisamos ter regras, nós precisamos ter normas. Mas se for só isso, nós precisamos ouvir a voz de outros profetas como Isaías, dizendo: esse povo está me adorando em vão me adoram. Porque o seu louvor está nos lábios deles, mas o coração deles está longe de mim. Queridos, que nós não sejamos desses que louvamos a Deus, mas o nosso coração está longe dele. Que nós entendamos que é a junção do temor verdadeiro ao Senhor e a sinceridade real do nosso coração que deve nos trazer para perto de Cristo, o Salvador e o Rei da Glória. Como eu disse, Jonas nem ora nesse capítulo, queridos, mas os pagãos não apenas oram, mas eles clamam a Jonas que ore. Olha aí no versículo 6, o marinheiro vai lá e diz: ora ao teu Deus, rapaz. E uma das coisas mais tristes, queridos, hoje em dia, é a vida de oração dos crentes. Os crentes não têm orado. Eles são tão arrogantes, tão prepotentes, tão cheios de si, tão compreendedores de que eles são absolutamente suficientes para si mesmos, que eles não oram e buscam fazer a sua própria vontade. E muitas vezes a gente precisa ouvir a voz de pagãos aqui. No texto que a gente vai fazer o paralelo daqui a pouco, quando os discípulos levantam aquela pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você continua lendo o texto no capítulo 5 de Marcos, e vai vir um demônio de Gadara, e vai dizer: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus vivo. De onde a gente menos espera, a gente tem uma resposta correta. Quem é este? O demônio sabe. Mas isso não adianta de nada. É com sinceridade no coração que talvez depois de ser muito trabalhado por Cristo, eu e vocês devemos não simplesmente ter na nossa boca, mas nas nossas ações: quem sou eu? E nós respondermos para Cristo: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. E isso não são apenas palavras. Isso é a expressão exata de uma vida que quer te adorar. Compare, queridos, a preocupação dos pagãos aqui com o perecimento em geral. No versículo 6, no versículo 14, nós vamos perecer, o povo vai morrer. E muitas vezes os crentes não estão nem aí. Queridos, mais uma vez, deixa eu dizer para vocês, eu tenho pavor à doutrina do teísmo aberto, da teologia, não é da prosperidade, da libertação. Não é isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo é que muitos crentes não têm o coração nas pessoas. Tem gente sofrendo, tem gente que está sangrando no coração, e a gente está colocando as nossas togas, os nossos filactérios, abrindo os nossos inários, e a gente está deixando de fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Por que você é raça eleita? Para que você é sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus? Pedro diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe um propósito, queridos, em Deus, para tirar você das trevas para a sua luz. Não é para que você simplesmente seja um crente esquenta-banco de igreja, que vive na sua vida no dia a dia, fazendo aquilo que quer e bem entende, porque você não está agindo nada diferente desse profeta fujão. Você é alguém que teme ao Senhor. Eu temo ao Senhor, eu vou para a igreja. Eu temo ao Senhor, eu dou meu dízimo, se der. Eu temo ao Senhor, eu faço isso ou aquilo. Queridos, não é isso que Deus está procurando. Ele está procurando você como um todo, preocupado com o perecimento em geral. No final das contas, Jonas estava ali naquele barco.
Mas o texto lido pelo pastor Dudu aqui mostrou uma cena muito parecida, onde marinheiros estavam absolutamente preocupados com a tempestade que estava colocando o barco a pique. E tinha um profeta dormindo na popa do navio. Essas semelhanças aqui são impressionantes. O responsável pelo navio acorda o profeta. Ora para o teu Deus. O responsável, Pedro, pelo navio dos discípulos, também acorda dizendo: mestre, não te importas que pereçamos? Os dois estavam preocupados com o perecimento. Tanto o capitão do navio quanto Pedro estavam preocupados com a situação, com o naufrágio. Em ambos os casos, queridos, as palavras dos profetas terminam com calmaria e bonança. Jonas disse: me jogue, e o mar vai ficar calmo. Jesus não precisou fazer isso, mas as suas palavras também acalmaram o mar e trouxeram grande bonança. E nas duas histórias, o medo que aqueles homens estavam do temporal e da tempestade dá lugar ao temor quando eles entendem que eles estão diante do poder de Deus, de um poder que pode fazer com que o mar revolto pare e de que um vento impetuoso seja completamente segurado a partir da sua própria palavra. Há alguma outra semelhança aqui, mas me permita falar algumas diferenças entre um relato e outro. Um grupo de pagãos estão temerosos no caso de Jonas. Mas no caso do barco de Jesus, são seus próprios discípulos. O que mostra, queridos, que passar por tempestades e por dificuldades nessa vida não tem religião certa. Se somos crentes ou não. Se somos pagãos, se você está aqui, você não conhece a Deus, você não conhece a Cristo, você passa por dificuldades. Mas se você conhece ao Salvador, até se você tiver intimidade com Ele, se você caminha com Ele, como aqueles discípulos caminhavam, isso não muda as circunstâncias. Uma outra diferença é que Jonas, o profeta desse barco aqui, ele de fato não se importava com o que estava acontecendo. Ele não estava nem aí para aqueles pagãos. Mas Cristo, Ele se importa. Ele se importa com seus discípulos. Ele se importa com o seu povo. É interessante que no relato de Marcos, a gente tem precisamente essa dupla natureza de Cristo sendo mostrada aí. A gente vê um Cristo humano, cansado, exausto de um dia de trabalho, a ponto de dizer para os seus discípulos: vamos para outra margem. E enquanto os discípulos levavam o barco para outra margem, ele pegou num sono profundo e não foi acordado sequer com o balanço do navio. Ele era homem. E como homem, queridos, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele conhece os nossos temores. Ele sabe o nosso sofrimento. Ele foi em tudo tentado, mas sem pecar. E se eu e vocês estamos passando por momentos delicados e difíceis na nossa vida, nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Nós temos no barco, tinha uma música de quando eu era pequeno, que dizia assim: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Passa o temporal. Eu e vocês precisamos entender que o timoneiro do nosso barco, da nossa vida, é aquele que se importa. Mas se ele apenas se importasse, isso não seria suficiente. Todos os marinheiros se importavam, mas eles não podiam fazer nada. No relato de Marcos, a gente vê que aquele homem que estava na popa dormindo se levanta. E com duas palavras, ele diz: acalma-te, emudece. Perceba que ele não apenas deseja, simpatiza,
tem compaixão de nós, mas Ele tem poder real para acalmar os ventos e as tempestades e para resolver absolutamente tudo o que não está no nosso alcance. Talvez nem sempre Ele resolva no jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, porque Ele tem razões para isso. Ele quer testar e trabalhar a nossa fé. Mas Jonas conhecia o poder de Deus, e esse poder foi visto na pessoa de Jesus de uma forma absolutamente extraordinária. Mas, queridos, eu disse que havia ainda uma semelhança e uma diferença extraordinária aqui. Jonas se entrega. No final do relato, e Jonas é um profeta que termina sendo um tipo de Cristo. A gente vai ver isso 2 vezes aqui rapidamente. Ele se entrega e se deixa jogar no mar, para que a ira de Deus seja afastada. Em certo sentido, ele se entrega por aqueles pagãos. Em certo sentido, Jonas diz: me jogue, e vocês estão tranquilos. O problema sou eu. Mas para ele, Deus vai enviar um livramento. Um livramento esquisito, é verdade. Um livramento que os livros de ciência de vocês não vão contar. Ele manda um peixe para engolir aquele profeta no meio do mar, no fundo do mar. E por 3 dias e 3 noites aquele homem vai ficar no ventre daquele peixe. Mas Jesus, ele também se entrega por pecadores. Diferentemente de Jonas, para Jesus, Deus não manda um livramento. Ele até pede: Pai, passa de mim esse cálice. Mas ele vai receber cada gota, cada pequena fagulha da ira de Deus contra os pecados que ele não cometeu. Porque quando ele se entrega por pecadores, ele não se entrega apenas como homem, mas ele se entrega como Emanuel, como Deus homem, como aquele que de fato pode livrar. A tempestade da ira de Deus cairá completamente sobre ele, para que a gente seja alcançado pela sua graça. Pela sua graça. Como eu disse, o livramento de Jonas foi inusitado. É óbvio que esse livramento veio acompanhado de disciplina. Deus podia ter mandado um transatlântico, um cruzeiro, com restaurantes extraordinários e com muita gente servindo ele. Deus podia fazer isso. Mas os próximos dias de Jonas seriam dentro de um peixe fedorento, apertado. Na oração que ele vai fazer no capítulo 2, a gente quase que sente o arfar dele entre uma alga e outra que se enrola pela sua cabeça. E por 3 dias e 3 noites ele não pode fazer outra coisa. Mas aquilo que ele não fez, quando poderia ter simplesmente cumprido o mandado do Senhor. A disciplina no Senhor vai ser vista amanhã como um derramar na sua graça, da sua graça na vida do seu povo. Aqueles 3 dias não foram um passeio, mas um lugar obscuro e sombrio. Mas o texto de Mateus, capítulo 12, vai nos trazer um paralelo extraordinário. Jesus está ali fazendo milagres, e no versículo 38 acontece isso. Alguns escribas e fariseus, sempre os religiosos, sempre aqueles que se acham melhores do que os outros, sempre aqueles que acham que têm as respostas para tudo. Os escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Rapaz, volta as páginas aí que você vai ver a quantidade de sinais que ele estava fazendo. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Versículo 40, porque assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E preste atenção no versículo 41, queridos.
ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Pessoas que tiveram acesso a Jesus, pessoas que tiveram acesso à igreja, pessoas que tiveram acesso aos milagres de Jesus. Esses não foram os ninivitas. Antecipando o que vai acontecer nos próximos capítulos, uma pregação dura, pequena, sem graça, ainda 40 dias e Nínive será destruída, foi suficiente para que temor fosse causado naquele povo. Porque não depende de quem quer, de quem prega, de quem corre. Depende de Deus derramar a sua misericórdia. E queridos, a nossa oração é que Deus derrame a sua misericórdia no seu coração nessa noite. Para que você entenda que muito mais do que simplesmente conhecer os meandros de um profeta menor do Antigo Testamento, que já vai ser bom por si mesmo, mas que a pregação da palavra a partir desse profeta possa penetrar no seu coração. E onde há pecado, que haja confissão, que haja arrependimento, que haja mudança e transformação, para que de fato o livramento do Senhor venha carregado com a sua graça. Porque por 3 dias e 3 noites que Jonas passou naquele peixe, orando a Deus e agradecendo a Deus pelo livramento, não foi um abismo tão profundo quanto os 3 dias que o nosso Salvador teve que passar no ventre da terra, expurgando, pagando por pecados que ele não cometeu, mas eu e vocês cometemos. O nosso livramento, ele não vem de um peixe, ele vem de uma cruz. Uma cruz onde o sangue inocente foi derramado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se você é crente, se você entende a mensagem do Evangelho, conhece a história de Jonas, que você não seja um crente como Jonas, mas que você possa talvez até ouvir a voz dos pagãos, sinceros, para que você ore ao seu Deus, e para que você peça para que o seu coração seja transformado nessa noite. Mas se você ainda não tem convicção de fé, se o Evangelho ainda não fez, ainda não caiu a ficha, se para você isso aqui ainda é um grande circo, esse povo cantando, esse povo doido dando dinheiro para os outros, eu queria que você entendesse que isso aqui não é um grande circo. Isso aqui é o povo de Deus reunido, porque entende que só há salvação nesse nome, porque ele se esvaziou da sua glória, assumindo a forma de servo, e sendo reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. E o meu rogo, o meu pedido, o meu clamor é para que você faça isso hoje à noite. É para que você se entregue a Cristo. É para que você entenda que não vale a pena viver. A vida sem Cristo não tem respostas para o vazio que está no seu coração. Cristo é a resposta. Ele manda de formas inusitadas livramentos, mas Ele tem poder sobre os peixinhos do mar e sobre as grandes tempestades dessa vida. Pedir ao pastor Eduardo que possa terminar com a oração. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra que falou ao nosso coração. Quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Samuel. Obrigado porque pedimos ao Senhor que falasse conosco, nos repreendesse, nos consolasse. E é tão bom ser repreendido e também consolado pela Tua graça, pelo Teu Evangelho. Louvado seja o Teu nome. Aplica essa palavra, Pai, ao nosso coração
e continua falando ao nosso coração através da exposição desse livro, amanhã pela manhã e também amanhã à noite. É a minha oração no nome de Jesus. Amém.